E aí, gente? Boa noite, viajantes. E aí? Beleza? Fala aí. Vamos começar aqui agora. Hoje nós estamos transmitindo para quem não pôde vir. Estamos transmitindo aqui no YouTube, Natal, para o pessoal que não pôde vir. Porque é mais fácil que quando eu transmito no Zoom, acaba, aí quem está assistindo lá fica assim, né? Nossa, e eu não sei, não consigo acompanhar aqui toda hora, eu tô falando. Vamos orar então? Heloísa, e aí, Heloísa, beleza? Vem. A Cibele não pôde estar aqui, né? A Cibele tá passando meio mal, mas Deus abençoe que ela já fique bem logo, em nome de Jesus. Queria pedir o Herbert para iniciar com essa oração pra gente, em nome de Jesus. Amém. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui. Te agradecemos pelo dia que tivemos, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, te agradecemos por este momento glorioso, Pai, de aprendizado, de comunhão, de confraternização aqui. Pai, na casa do pastor Felipe, Deus direcione, Senhor, tudo aquilo que for ensinado e ministrado aqui nessa noite, que os nossos corações, Pai, estejam como terra fértil, para que produza frutos. Deus amado, que nessa noite possamos aprender e aprofundar mais, Pai, naquilo que o Senhor tem a nos dizer, Pai, sobre as ordenanças da igreja, sobre, Deus, tudo aquilo que precisamos, Pai, ouvir da Tua voz nessa noite. Pai, toma essa casa, Senhor, esse lar, Pai, que tanto tem nos acolhido, Pai, de bom grado. Senhor, continue abençoando a vida do pastor Felipe, da Carol, do Benjamin. Deus amado, de cada adolescente aqui está, Deus, participando, aqueles que não puderam, que o Senhor esteja com eles, onde quer que cada um esteja participando, Pai, online, que o Senhor também, Pai, possa, Deus, alcançar cada coração, Pai, com poder e graça, que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém. 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 Pessoal, então abre aí na página aí, né, 14, a nossa lição 3, as ordenanças da igreja. A gente pode falar que são sacramentos também, Herbert? Sacramentos? Então, É boa. Charles está acompanhando aqui, né, tá online aí, Charles já pode falar. Porque, tá no YouTube acompanhando a gente aí, e a gente vai poder aí conversar junto. Quem quiser participar aí também pode mandar mensagem aí, tá? Mas vamos abrir o texto base aqui, tá em... Você pode procurar se quiser. Tá em Mateus 5, versículos 6 e 11. Mateus 3, perdão. Mateus 3? Mateus 3, 6 e 11. Já passei, nem passei de Mateus. Na verdade tá aqui, né, gente? Achei. Isaías. As ordenanças da igreja. Mateus 3, versículo 5, Na verdade, 6 e 11. sacramento são os ritos, né? Pelo catolicismo, são 7. São 7 sacramentos, então não são ordenanças, são os ritos mesmo. Até o tá aqui. Que é o batismo, a confirmação, a eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, ordem e matrimônio. São os sacramentos da igreja católica. E é uma palavra bem assim, né, bem católica, assim, nos ritos sagrados instituídos por Jesus Cristo. É engraçado que naquela questão acho que é da hóstia, né, que eles participam ali, eu estava vendo um jornalista falar, e eles acreditam que ali é o próprio sangue e o próprio corpo de Jesus ali materializado. Então aquilo ali, para eles tem o poder, né? Aquilo é sagrado para eles. A gente, na verdade, faz isso em memória de Cristo, né? Para lembrar do sacrifício. Na verdade, nós que somos... a gente é reformado, né? Protestantes, né? São apenas 2 sacramentos, que é o batismo e a ceia. Batismo e a ceia.
Vamos ver aqui, né? Vamos entrar aqui dentro aqui do tema aqui, que a gente vai Já vai. conversando. Então, cada um lê um versículo desse aí, que tá no primeiro. A gente vai ler a outra parte também. Mateus 3, versículo 5, quem pode ler? Eu. Pode ler, então. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judeia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. A partes não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Agora, 1 Coríntios, para quem está em casa, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 29, que é o texto da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, o que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso. 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e bebedes esses cálices, anuncia a morte do Senhor, até que venha. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. 29. Aqui? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aqui a gente já tem um texto aqui, que está lá em Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a gente tem aqui o primeiro comentário. Antes, quer ler aí a participação do Charles Charles? mandou a participação, né? Falando que podemos utilizar o termo. A diferença é que não atribuímos o poder ao ato do sacramento, embora creiamos que Deus abençoa o ato realizado. O batismo nas águas é um exemplo disso. A gente, na verdade, tem como uma ordenança, né? Mas a gente não crê que nessa ordenança, a gente fazendo ordenança, isso vai ter algum poder para a nossa vida, né? É isso que ele quis dizer. Então, eu também compreendo dessa forma, né? A gente tem que ceiar, né? A gente tem que estar em comunhão. Na verdade, o nosso processo vem antes, né? A gente tem que estar andando firme com Deus, em comunhão com Deus, para quê? Para a gente ceiar. Não é chegar na hora da ceia, a gente pedir perdão pelos pecados que a gente sabe que a gente está cometendo, né? Na verdade, a gente tem que chegar na Santa Ceia, na verdade, todo dia, a gente tem que estar em comunhão com Deus. E, da mesma forma, o batismo, né? Que a gente, na nossa igreja, a gente ceia, a gente batiza para ceiar, no caso, né? E na questão do batismo é a mesma coisa, né, Natal? Na nossa época, falava assim, nossa, quem fazia o batismo na piscina, né? Tipo assim, não tinha tanto poder. Não, tinha esse mito, de verdade, né? Porque falava que a água parada, o pecado ficava lá. Tinha mito, né? E na nossa época, eu e Natal batizou, a gente batizou em água corrente, né? No rio, né, Natal? Tava suja aquela água. Só que aí no caso do Natal, eles falaram que quem batizou lá em cima trouxe os pecados. Brincadeira. Peguei os pecados que estavam vindo lá de cima. Então, isso tudo são mitos, né? Olha, o primeiro comentário, obrigado aí, Charles. O primeiro comentário aí faz o seguinte: você que é novo na fé precisa compreender, eu achei isso muito importante, precisa compreender a necessidade de preparar-se para receber o batismo nas águas.
O batismo representa um marco na sua vida espiritual e demonstra que você renunciou ao mundo, reconhecendo Cristo como seu Salvador, batizando-se, tornando-se membro do corpo de Cristo, isto é, da igreja. É necessário, pois, que se entenda a seriedade da decisão a ser tomada. Recentemente, a Elô batizou, né? Por exemplo, para a pessoa ser salva, ela tem que ser batizada e tem que ser IA? Não necessariamente, né? Mas se, por exemplo, a pessoa hoje está aqui, ela aceitou a Cristo, mas ela não batizou e Deus livre guarde aconteceu alguma coisa, ela morreu. Ah, ela não está salva porque ela não batizou. Não. Mas se você está caminhando na igreja, você está conhecendo a palavra, você ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, tá errado, né? Ou você reconheceu Jesus como seu Salvador e falou assim, ah, não, eu não vou batizar ainda não, porque eu não estou preparado, não. Então alguma coisa está complicada aí. Você tem que... O demônio tem ali com Deus ali a partir daquele momento, né? De reconhecer e é um compromisso público. Assim. Na verdade, o batismo é um ato público, é uma confissão de fé, né? Um ato público de confissão de fé. Então, é basicamente isso. É algo que se você deixar de fazer, não é pecado, assim, é algo que se você não fizer e por acaso vier a morrer, você tem a sua salvação se você crê em Jesus Cristo. Mas você não pode negligenciar isso, né? Porque são ordenanças, né? Pode ler aí, Herbert, pra gente? Isso, a primeira parte aqui, as ordenanças. As ordenanças da igreja. Ordenanças são as regras, os decretos, as leis ou ordens dadas por um superior, que devem ser obedecidas rigorosamente. No Antigo Testamento, as principais ordenanças são os mandamentos ditados por Deus, entregues a Moisés para que ele transmitisse ao povo. Êxodo 20. Todas as ordens antes determinadas por Jeová foram resumidas naquelas tábuas da lei. Êxodo 20, acredito que são os 10 mandamentos, né? É isso, né? Então, deixa eu... os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos aí, não vou pedir para ninguém falar os 10 mandamentos, mas tá lá, foram as primeiras ordenanças ali, né, da igreja. A gente está falando sobre a história da igreja. A igreja de Jesus. O cristianismo veio implantar um novo modo de viver. O cristianismo não é, pois, uma religião ritualista, mas a maneira de o homem viver em comunhão com Deus. No entanto, são necessárias normas a serem cumpridas a fim de que haja reconhecimento da instituição que se denomina igreja. Existem 2 cerimônias ou ordenanças determinadas pelo próprio Jesus, que são o batismo e a ceia. É o que a gente estava falando. Bom, primeiro lá, acho que aqui não tem dúvida. Vamos falar aqui no tópico 2, para quem não sabe, a gente tem uma apostila que a gente está seguindo aqui, né? Então, a gente está colocando esse vídeo aqui para quebrar galho, para as pessoas que não podem vir, às vezes moram longe, né? Não puderam vir para poder acompanhar com a gente. Agora, tópico 2, a importância do batismo. Você pode ler, Benjamin? A palavra batismo significa mergulho, imersão. Lê alto, tá? Que as pessoas através do batismo que o novo cristão é aceito como membro da igreja, fazendo assim parte do corpo de Cristo. Amém. O significado do batismo. Lê aí pra gente, ô Elô. Você consegue ler em voz alta? O batismo pode ilustrar muitos aspectos da salvação e representa os fundamentos do Evangelho. Marcos 16:16. O batismo nas águas é também chamado de o batismo de arrependimento ou o batismo de João. A descida ou imersão nas águas é um testemunho público de que a pessoa morreu para o mundo e ressuscitou para Deus. Seus pecados passados ficaram enterrados, surgindo então uma nova criatura em Cristo. Amém. Vamos ler então. Alguém abriu em Marcos 16:16? Cara,
Eles falam que o homem não consegue fazer duas coisas, não, né? Enquanto a Heloísa tava lendo, eu tô tentando prestar atenção no que ela tá lendo. E aí tô tentando abrir. Não, ela não saiu, não vai não, filho. Marcos 16:16. Eu vou ler. Aqui. Marcos 16, 16. É Marcos, né? Eu acho que é Marcos. Davi tá Marcos. pra ler ali. Marcos 16:16. Pode ler, é. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Aqui, na verdade, o que chama atenção é questão que fala, né, gente? O batismo nas águas é também chamado de o batismo de arrependimento, ou o batismo de João. João, né, veio para anunciar, né, a vinda de um Salvador, e ele vinha e pregava o arrependimento. O evangelho basicamente é isso, né? Arrependimento. Não tem como a gente seguir a Cristo e achar que está tudo bem, achar que nós somos perfeitos. Não. Nós pecamos, nós somos pecadores, então nós temos que o tempo todo estar o quê? Nos arrepender dos nossos pecados para a gente poder ter a Cristo, para a gente poder ter ali Jesus como o nosso Salvador, né? Porque se a gente achar, tem muita gente que acha que é suficiente. Tem muita gente que acha que se ela tiver dinheiro, ela tá acima de todo mundo. Tem muita gente que acha que se ela que as coisas dela são suficientes. Então isso é muito perigoso, porque nós nunca somos suficientes em nós mesmos. Nós só somos suficientes, nós só somos completos e perfeitos com alguém que é perfeito, com Cristo Jesus. Requisitos para o batismo. Que lê pra gente, Davi? Arrependimento. Não, você já leu já. Deixa o Natal. O Brian já leu já? Já. Eu vou ler depois dele. Então vai ler, Natal. Então. Você tá dando mais alto. Vamos lá, vocês lendo aí. Leia Natal. Requisitos para o batismo. Arrependimento dos pecados. Atos 2:38. Alguém vai abrir ou pode ir? Atos 2:38. Isso. Eu posso ir. Requisitos para o batismo, Atos 2:38. Já passou. Desejo de ser batizado. Vamos ler primeiro? Pode Ler o 2:38 primeiro? Então vamos lá. Alguém já achou? Benjamin tá quase. Alguém já viu? Atos 2:38. Aqui, Benjamin. Lê, Benjamin. Aqui, ó. 38? 38. Pedro então lhes respondeu: Arrependi-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. O primeiro, então, é os requisitos, né, para o batismo. Você tem que se arrepender. O próximo, Desejo de ser batizado. Atos 2:41. Está pertinho. deixa eu... Olha, Pode ir. eles só foram batizados que vão grado receber a sua palavra. E naquele dia, agarrasse quase 3.000 almas. Boa. Isso aí é na pregação de Pedro? Isso. Conhece, hein? Pentecostes, né? Lá depois foi depois do Pentecoste, né? Ou antes? Foi Depois. agradecido, né? De- 8:12. 8:12, quem pode ler aí? Aqui, esses versículos aí vai ser de manuseio, tá? Quem achar primeiro já lê e pronto, acabou, porque senão não podemos ficar agarrados, não. Contudo, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens quanto mulheres. Ou seja, desejo, né, de ser batizado. Então, por exemplo, a Heloísa, vou virar para a Heloísa aqui, ó. Heloísa, quem que quis que você se batizasse? Foi o seu pai? Não, Foi quem? Sua mãe? fui eu. Foi você? Esse é o desejo. Não pode ser algo que alguém
coloque na gente esse desejo. A gente que tem que ter o desejo, né? Tem que ser algo genuíno, tem que ser algo nosso mesmo. Outro requisito é crer em Jesus. Marcos 16, nós já A gente lemos. acabou de ler agora. Pode Né? ver assim. Foi qual? Aquele que... Ele foi batizado, será salvo. será Crer. salvo. Ok. Que é aquele que não crê. Isso aí. Aí, olha, pode continuar lendo aí, Natal, então. Testemunho de uma vida moral e exemplar, responsabilidade pelos seus atos, por isso não existe na Bíblia registro de batismo de crianças. Aí já vem, né? Então, né? Vamos entrar nessa daí. Mas é interessante, porque na nossa igreja, por exemplo, a gente estava até na escola bíblica, o Charles estava falando que para batizar, por exemplo, a pessoa tem que ter consciência, né? Ela tem que ter consciência de pecado. Então, se ela não tem consciência de pecado, como que ela vai ter consciência que ela precisa de ser perdoada dos seus pecados? Mas, por exemplo, a Heloísa. Quantos anos você tem, Heloísa? 10. 10. A Heloísa tem 10 anos. Para, Benjamin. A Heloísa tem 10 anos. Então, assim, não é uma regra que tem que se batizar com 10 anos, porque às vezes tem uma pessoa com 10 anos que não vai ter a maturidade espiritual que a Heloísa já tem, né? Então, não é uma regra, mas a Heloísa sabe que ela precisa desse perdão dos pecados para ela seguir a Cristo. Outra coisa bem importante, testemunho de uma vida moral e exemplar, né? A gente, até naquelas pessoas que eram escolhidos lá para seguir a Cristo, são pessoas que tinham ali uma vida reta perante Deus. A gente tem que ter uma vida de santidade, não tem jeito, né? E a gente tem que buscar isso aí. Responsabilidade pelos seus atos, né? Não precisa ser maior de 18 anos para ser batizado, mas precisa de ter um mínimo, igual a gente falou, de entendimento, né? Alguém quer complementar alguma coisa? Não há, né? Não há necessidade. Necessidade do batismo. Quem vai? Danila? Leia, Danila. É necessário porque é uma demonstração de obediência àquilo que o Senhor ordenou. Santa Ceia, outra ordenança. Pode continuar? Pode. Ao despedir-se de seus discípulos naquela memorável reunião, quando comemoravam a Páscoa, Jesus instituiu a ceia como memorial. A Páscoa dos judeus. A Páscoa era uma festa anual dos judeus, quando comemoravam a saída do Egito, o fim da escravidão. Incluía também uma festa agrícola que consistia na entrega das primícias que eram oferecidas no templo. Levítico 23:10. Pode. Alguém lê aí pra gente? Levítico 23:10 no manuseio. Levítico 23, 10. Fala aos israelitas quando tiverdes entrado na terra que vos dou, e fizerdes a colheita. Levareis ao sacerdote um feixe dos primeiros frutos da vossa colheita. Aqui fala, né? A Páscoa era a festa anual, ela consistia na entrega das primícias, né? Hoje em muitas igrejas tem um culto das primícias, né? Na nossa igreja a gente tem os elementos da Santa Ceia lá, mas não tem nada que o pastor exige que seja as primícias, mas sempre tem lá que a gente entrega para abençoar lá o pessoal para fazer as cestas básicas. Pode continuar, Dalila. Foi durante essa festa que Jesus se reuniu com seus discípulos para participarem daquela que seria a última Páscoa do Senhor Jesus aqui na terra, antes de sua morte. 1 Coríntios 11:23. Nós já A gente leu também. Já lemos, né? É um texto da ceia, né? Da ceia. Que também, é o primeiro. Agora, Desculpa. sim. Eu acho interessante essa questão de primícias, porque acho que hoje algumas igrejas eles olham nessa forma. Eles apresentam de uma forma errada do que é realmente o significado das primícias que eram lá antigamente, né? Quando você fala hoje de primícias, às vezes, é o dia que vai
levar os alimentos e tal. Beleza, era tipo isso. Só que para os judeus, ali representava muito mais que isso, porque eles eram um povo agrícola. Então, a primeira colheita, né? A primeira colheita, os primeiros frutos, os primeiros grãos, eles não vendiam, eles não faziam nada disso. Eles pegavam aquilo e levavam até Deus. Era uma forma de abençoar, né? Até. Era uma forma de demonstrar que, em primeiro lugar, é Deus ali, estou abençoando, em primeiro lugar, eu estou lembrando de Deus e depois vem a parte que eu vou vender, que eu vou trocar, que eu vou fazer qualquer coisa. Então, as catiras, exatamente. Não, é certinho. E talvez tem muitas coisas que é muito do povo judeu daquela época que às vezes não cabe pra gente também, né? Sim. O pastor Natanael. Não, muito bem observado isso aí. Onde é que nós estamos aqui, gente? A instituição da ceia. A instituição da ceia. A gente já leu a 1 Coríntios 23, a gente já leu. Então vamos lá, a instituição da ceia. Quem pode ler agora? O Brian estava doido para ler aqui. Vai lá, Brian. Depois de participar da ceia da Páscoa, satisfazendo a todos os rituais da ocasião, Jesus instituiu a Santa Ceia. Mateus 26, 26, Marcos 14, 12. Vai ler? Pode continuar, daqui a pouco a gente lê todos os versículos. Não era mais emblemático, comemorativo dos aquecimentos do povo de Israel. Agora trata-se de algo mais profundo, mais especial. Seria em memória da sua morte. Ele mesmo disse: fazei isso em memória de mim. Lucas 22. Lê em Mateus 26, 26. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Marcos 14, 12. Mateus 14. Oh, meu Deus do céu. Não pulou também não. Quer ler, Lu? 14, 12. Marcos 14, 12. Aqui, ó. No primeiro dia da festa dos pães, sem fermento, quando sacrificavam cordeiro pascual, seus discípulos lhe disseram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Agora, Lucas 22, 19b. Fazer isso em memória de mim, não precisa ler, né? Tá aqui, ó. Fazer isso em memória de mim. É interessante que aqui, olha, esse texto, esse comentário que eles estão falando, a instituição da ceia, né? Antes, igual o pastor Natanael falou, era algo que eles agradeciam, era algo que eles comemoravam, né? Mas aqui agora não é mais nada de comemoração, né? Agora é um ato que a gente traz à memória, né? Então a gente sai de uma parte de comemoração, traz para, vamos colocar assim, uma ordenança de consciência, que a gente tem um culto racional, algo bem consciente, que a gente faz isso em memória de Cristo Jesus. Vamos lá, 3.2.1, agora eu vou ler aqui mesmo. Na ceia são usados dois elementos, o pão e o vinho. O pão simboliza o corpo de Cristo. Logo depois... É isso? Isso. Logo depois serviu o vinho, que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado. Quer ler pra gente, Herbert? Significado do ato da ceia. Isso. 3.2.2, significado do ato da ceia. Em primeiro lugar, lembra-nos a morte de Jesus, mas não deve lembrar somente os sofrimentos, mas também a vitória conquistada. Através da ceia, o crente também pode se alegrar com o futuro, como Paulo ensinou, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios está sempre sendo aquecida ao tomar a ceia. A participação da ceia é um testemunho de que estamos em comunhão com o Senhor. A união dos crentes ao participarem da Santa Ceia significa que a igreja vive num só corpo, num só espírito, numa só fé, num só pensamento.
Efésios 4, versículo 5. Isso aí não precisa nem de ler, né? É o tema que a gente teve o nosso Utilizou retiro. na unidade, né? Nosso retiro todo. Agora pode continuar aí, Ebs. Como se deve participar da ceia? A ceia é para os que fazem parte do corpo de Cristo, isso é, quem já passou pelo batismo nas águas. Os participantes devem estar preparados para participarem da mesa do Senhor, com dignidade, pureza de coração e discernimento. 1 Coríntios 11, 20 ao 34. É preciso que cada crente examine-se a si mesmo para reconciliar-se ao reconhecer suas faltas antes de participar da ceia. Do contrário, trará juízo para si. Deve haver reverência e temor, pois se trata de um acontecimento solene e de grande significado. Muito bom. Pode ler essa conclusão aí. Conclusão. O novo convertido deve preocupar-se em se preparar, regularizando sua vida, caso haja alguma pendência, para passar pelo batismo e tornar-se participante do corpo de Cristo, que é a igreja, e, consequentemente, sentir a alegria de participar da ceia do Senhor. Aí aqui tem uma atividadezinha aqui que eles falam pra gente procurar, né? Sobre imersão, aspersão, ressurreição, evidência, identificar, memorial, ascensão, discernimento, ordenança e ritual. E aí finaliza a nossa lição, né? Quantas horas que é agora? 8h47. Era 10 para as 9. 10 para as 9, né? Vamos ler aqui esse 1 Coríntios 11, versículo 20 ao 34, que aí a gente faz uma leitura, cada um lê um versículo para a gente poder... É o quê? 1 Coríntios. Vocês dois também abrem aí, tá? 11. Estão sem Bíblia, né, Bijão? Tô com a Heloísa, amiga. Então vem cá para vocês dois lerem, senta aqui. Fica lá. Senta do lado de lá, Benjamin. Davi, senta aqui, ó, pra vocês dividirem a Bíblia aí. Senta direito aí, 1 Coríntios 11, 20. É pra lá, ó. Depois Depois o quê? é a musiquinha. Atos, Romanos. Mateus, Marcos, Lucas, João. É que eu esqueci, ela lembrou. Romanos, Coríntios. Coríntios 20. Oh, meu Deus do céu. Ó, eu vou começar a ler e vocês vão pegando aí, tá bom? 20. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Ué, aqui eu tô diferente. Gente, as traduções, cada Bíblia tem uma tradução. Pega qual versículo aí? Então, 20? é 6. É 20. Agora vai pro 21. Ué, 1 Coríntios 11, Agora vai ler o 21. capítulo 11, versículo 21 agora. posso ler? Pode aí. Não, primeiro Davi. Vai, Davi. Vai seguir na aula, quem tá seguindo? Postos, quando comeces, cada um toma antes as suas próprias refeições, assim um fica com fome e outro se embriaga. Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja? Não, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio.
Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Deus dado graças a partir disso. Tomai e comei. Isto é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhante também, depois que se tomou parte dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão e o beber do cálice, Senhor, indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Tá no 27 agora, né? Agora, Agora 28. 28? Uhum. Nossa. Portanto, cada um examine a sua consciência, e então coma o pão e beba o cálice. Esse aqui, ó. Que vós, quem comer e beber, se tem consciência do corpo do Senhor, comer e beber para sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Então, 31. mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajudares para comer, virarão uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Aqui, na verdade, está falando sobre a ordem da ceia, né? Sobre tudo que eles tinham que ali guardar, né? Então, a ceia, na verdade, eu acredito que era um pouco diferente naquela época. Eu acho que eles deviam, não é como hoje é nas igrejas, né? Eles deviam ter mais pão. Era comida. É fartura, né? Fartura. Fartura. É porque ali estava acontecendo o seguinte, eles levavam comida, bebida, só que aí a galera que era mais rica e tinha mais condição na igreja, eles conversavam entre si, aí levavam a comida melhor, que parada toda lá, eles combinavam de chegar mais cedo, comia, bebia, quando os mais pobres chegavam, já tinha a parte deles, já tinha comida e eles ficavam só com a... Aí não tinha comunhão, né? É interessante que tem uma parte da história da igreja que a ceia, o cerimonial de uma Santa Ceia nas igrejas, ela virou até algo privado, né? Tipo assim, não era qualquer pessoa, igual se a gente for ter Santa Ceia, era algo que era fechado para os membros ali da igreja, mas era como se fosse algo assim, bem fechado mesmo. As pessoas não poderiam tá participando. No mais aqui, eu achei interessante. Mais algum comentário? Não, né? Não. Pra gente finalizar aqui, eu achei interessante a gente pegar essas palavras aqui. O que vocês acham? Deixa eu ver aqui. Imersão. Cuidado. Quem batizou por agora isso tudo aí? Ué, já tá craque. O Charles que deu aula, né, ainda, né? E eu? Benjamin também participou. Ó, pra quem tá... Pra gente aqui, né, que igual aqui... Você já é batizado? Não. Não. Benjamin também não, né? Só os dois, né? Você já é batizado? Sério? Oi. Agora, Sério? Não, mas você tá tem no curso certeza? que o Charles falou. Mas pro Benjamin, pro Davi e para quem ainda não é batizado, né? O batismo é uma ordenança do Senhor. Então, se a gente está nesse caminho, é um processo natural de chegar daqui uns dias, a gente procurar seguir essa ordenança de Deus, né? Para a gente estar cumprindo as duas ordenanças. Que a gente quer continuar nos caminhos do Senhor, a gente quer continuar seguindo o que Ele nos ordenou. Então, a gente continua aí nesse processo. Imersão, acho que é tranquilo, né? Imersão.
Heloísa. Qual o significado da palavra? Imersão. Você foi Eu batizado acho que eu por, sei. por imersão ou por aspersão? Aí, Lembra da música do Fernandinho? Qual? E eu vou. Mergulho. Terminar. É. É isso aí. Imersão é você fica, você fica totalmente debaixo da água, Imerso. submerso. Imerso. Ué, então quando eu vou nadar no chuveiro, eu fui Você foi imersa pelas É. pensa águas. nas águas. Então, é porque existe igrejas que não fazem batismo em imersão, né? É diferente. É por aspersão. Ah, E o que é aspersão? Dependendo do caso, a pessoa está mudando de hospital, tem condição de deslocar e tal. Heloísa Ele fora da utilizar água. da aspersão também. O Herbert falou um negócio interessante que quando a pessoa, às vezes ela tá no hospital, alguma coisa assim desse tipo, ela é Sim, batizada que- por aspersão. Que Né? não tem É como, impossibilitada de sair daquele lugar, naquele momento, por algum motivo, ela não vai ter oportunidade de ser imersa, aí eles fazem por aspersão Aspersão. também. Então, com uma bacia, vai lá e Foi resolve. só dar uma Tá abençoada, né? ressurreição. E aí, Benjamin, você que é fera? Ressurreição. Nossa, são muito. O que é ressurreição? Ressuscitou. Ah, Ressuscitar. sim, né, Natal? O que é ressuscitar? Reviver? Dar a vida. Ó, isso aí. uhum. Reviver, Já. voltar à vida, isso mesmo. É isso mesmo, Davi? É. Ó. Bom, hein? Evidência. Evidência. Ência? Lembra da. Ai, ai. O que seria uma evidência? Provas? Hã? Provas? É isso aí. Provas, boa, hein? Inventou, hein? Boa, você tá demais, você estudou, hein? Evidência é aquilo que as pessoas veem na sua vida, né? É algo evidente, aquilo ali é notório, né? Todo Bones. Não dá mais a dúvida. Identificar. Ai, como é que eu esqueci? Eu esqueci a Tá? palavra. É ver, identificar. É tipo, ai, gente. Você conhece? Eu conheço a pessoa, mas tem um tempão que eu não vejo a pessoa, mas eu sei que essa é a pessoa. Você, tipo assim, você identificou aquela pessoa, você tá falando isso, né? Comprovar a identidade, né? Comprovou Determinar, né? Memorial. Determinar a identidade. Memorial. Que isso, hein? Parabéns, memoriar. Memorial. Então, identificar, você identifica, né, na pessoa ali. Como a gente está falando em batismo, ou a pessoa que segue a Cristo, a gente tem que. Eu dei uma palavra uma vez, Natal, sobre a gente ser carta viva, né? Por exemplo, eu tenho que olhar para a vida do pastor Natanael e falar assim: não, a vida do pastor Natanael ali, ela é reta. Ele segue. É nítido na vida dele que ele tem ali os sinais de um verdadeiro cristão, né? Isso é nítido, isso é evidente na vida dele. É fácil de identificar. Um exemplo. Ele lembra. Pra que time que o Felipe torce? Atlético. Por quê? Que você sabe disso? Porque tem na mesa, ele tá. Tem que testar a camisa. Ele posta no Facebook, nas redes sociais dele sobre o Pior time. time. Ele vai no estádio ver o time dele jogar. E é a mesma coisa. Quando a gente é cristão, as pessoas têm que olhar para você e de cara saber, identificar através das suas atitudes, daquilo que você fala, daquilo que você veste, de ser cristão. Boa. Memorial. Cemitério? Remete. Ele Ele tá fez uma analogia aí, né? Mas fale-me mais, vai, mais uma palavra que tá indo. É isso mesmo. Memórias. Memórias. Lembrar das pessoas? Isso. Lembrar. Relativa à memória, a lembrança memorável, relativo descritiva de memórias, escrito que relatam, registram fatos memoráveis de coisas que já passaram. Por que eles colocaram essa palavra? Porque
A ceia do Senhor é um memorial, né? É um memorial, uma lembrança da morte de Cristo. Ascensão. O que é ascensão? Ascensão? Lembrou aí, Davi? Não. Você que é o cara que foi responder. Tá, meu dicionário aqui. Ascensão, ó. Quando foi... Não, Benjamin vai responder essa aí. Ah, não. Manda pra nós então. Tá na ponta da língua aí, né, Bê? Finalzinho do... Aconteceu com Jesus. Ascensão. Traição? Traição, não. Já aconteceu. Davi falar, ou o Benjamin falar. Não, você pode falar Ascensão? também. Ascensão. Ascensão? Ô, Bi, Nada? olha. Tá aí, ó. Quando Ai, Leva pra cima. vocês estão igual o pastor Reis do Retiro. arrasta pra cima. Tá igual o pastor Reis do Retiro. O Benjamin, foi igual quando o Cruzeiro subiu pra Série B. Ó, pra Série A. Ele Arrasta pra acendeu de série. Acendeu de sério. É subir. Subiu. O que Jesus fez? Tá 2-1, né? Benjamin. Engraçado, né? Dá 2. No caso, você dá 1-2, né? No futebol é dá 2-1. Então, assim, Jesus, ele. Tá acabando. Jesus, ele ascendeu, ele subiu aos céus. Discernimento. Discernimento? Fala muito isso aí na igreja. Fala muito. Hã? Isso é o tempo Fala o todo, tempo né? todo. Discernimento. O que você discernir? Conhece isso aí. Hein? O Brian Você O que é, Brian? Dá aula, Vai Brian. responder. Dá aula pra nós aí. Dá aula aí, Vai Brian. lá. É só calar demais. Aí você Discernimento, Brian. Vai lá. Aquele investimento. Nossa. Discernimento. Não faço a mínima ideia. Que isso? Ah, não, Brian. Sabe, Graça? Não, eu devo saber, mas não vou lembrar. Deus sabe. Fala aí, eu vou lembrar. Fala aí, eu vou lembrar. Manda a letra aí. Ai, discernimento, gente. que É a capacidade de Discernimento. compreender situações e separar o certo do errado. É isso mesmo. Conhecimento, né? Tava carregando. Tava só carregando o download aí, né? Tava Eu quero falar aquela negócio tava Vou falar. girando. Conhecimento. Ordenança. É mandar. Pode continuar. É mandar uma pessoa fazer aquilo. O que você fala? Discernimento? Não, ordenança. Ah, tá. Ué, que isso? Luiz tá à frente do tempo dela. Ordem. Ordenança Ordenança, na verdade, você falou, é Colocar mandar ordem. alguém fazer aquilo. Ordem Na de verdade, Deus. é uma ordem que alguém deixou, né? Ou, por exemplo, na sua escola existe uma ordenança, então você vai seguir aquela ordem que a diretora deixou uma ordenança lá, ó, gente, na hora do recreio não quero ver ninguém na quadra. Isso ela deixou uma ordenança. Não pode entrar sem uniforme. Isso, outra ordenança. São regras, né? Na minha regras. leva até advertência assim, sem uniforme. Não é. Mas não. Se imagina na sua escola, se leva até advertência, imagina se a gente não saber que tem que batizar e saber que tem que ceiar e não batiza e não ceia, né? Então, É ritual. será que vai levar só advertência? Ritual. Suspensão, né, Natal? Um gancho. Ritual. É fazer alguma coisa sempre. É uma coisa. Isso. Ó. Quando a pessoa morre, faz um cemitério. O Davi, quando a pessoa morre, faz um cemitério. Aí, Você tá envolvido. Você- Vamos fazer oração no final aqui pro Davi. A gente tá meio escova os sombrio? dentes todo dia. Ritual. Alguém mandou alguma coisa no chat aí? Alguém pode ver? Ritual você achou aí? Nossa, você Ritual? achou? Tirou. Leia o ritual. Conjunto de regras socialmente estabelecidas que devem ser observadas em qualquer ato solene, cerimonial. Cerimonial. Pega com o que ele falou. Nossa, você tá muito bem, viu? Você merece um 10, viu? São 10 aí. Ô, gente, vamos então orar. Antes eu queria que o Ebert olhasse se alguém mandou alguma coisa no chat aqui a mais. tem mais um ritual. Oração. Oração. Não, mandou não. Mandou não, né? Tá tranquilo então. Ô, Natal, ora aí pra gente então. Ora aí. Pra gente encerrar.
Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esse período que nós estivemos aqui na casa do Teu servo, podendo, Deus, aprender um pouco mais da Tua palavra, podendo ser ministrado por essa lição, por essa aula. Possa continuar sendo presente conosco, que você possa continuar nos abençoando, que possa continuar, ó Pai, que nós possamos continuar sendo ministrados por Tua palavra e que possamos dia após dia vivenciar o Evangelho, que possamos seguir as ordenanças que o Senhor deixou para nós, que possamos fazer isso de bom grado, que possamos fazer isso com gratidão e todo amor no nosso coração, não apenas para cumprir regras, mas que possamos entender o real significado de cada ordenança, entender o porquê que nós fazemos isso, essas coisas, e entender o significado da Tua morte ali na cruz, que foi para nos salvar, que foi para purificar as nossas vidas, nos libertar e para que hoje nós possamos sermos chamados de filhos de Deus. Pai, que o Senhor possa, Deus, continuar, ó Deus, colocando na vida de cada jovem, cada adolescente, aprendendo da Tua palavra, desejo de conhecer mais e mais de Ti, ter intimidade contigo, de buscar conhecimento, de buscar a Ti, de buscar a Tua face, de se entregar cada vez mais e mais, de se comprometer contigo. Em nome de Jesus, eu oro nesse momento e agradeço. Amém. Amém, 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 amém. Como é que encerra aqui agora? Espera.